Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Bom dia, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto. Que o Senhor possa encher o lar de vocês com a presença dele. Amém? Eu vou ler um texto que está em Colossenses 1, o versículo 20, que diz: Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. O cântico que nós vamos entoar agora, ele diz: Jesus, que amor é esse? E nesse momento, enquanto nós cantamos esse louvor, eu te convido a agradecer a Deus por esse amor tão grande, a ponto de ter enviado Jesus Cristo para morrer a morte que era nossa, para que um dia nós pudéssemos estar todos juntos com Ele no céu. Amém? Não somos dignos do teu amor, não merecemos tanto favor. A tua graça nos alcançou. Não somos dignos do teu amor, não merecemos tanto favor. A tua graça nos alcançou. Pelo teu sangue que nos salvou. Jesus, que amor é esse? Jesus, que amor é esse? Jesus, que amor é esse que me conquistou, que nos conquistou? Não somos dignos do teu amor, não merecemos tanto favor. A tua graça nos alcançou. Pelo teu sangue que nos salvou. Jesus, que amor é esse? Jesus, que amor é esse?
correr pra ti e me entregar. Quero correr pra ti e me humilhar. Quero correr pra ti e te adorar. Quero correr pra ti e te beijar. Quero correr pra ti e me entregar. Quero correr pra ti e me humilhar. Quero correr pra ti e te adorar. Quero correr pra ti e te beijar. Jesus, que amor é esse? Jesus, que amor é esse? Jesus, que amor é esse que me conquistou, que nos conquistou. Graça e paz. É com muita alegria que nesse domingo nós vamos refletir e meditar na palavra de Deus juntos, dando prosseguimento ao tema do mês, nos passos de Jesus em tempos de pandemia. Nós vamos meditar no texto de Marcos, capítulo 14, do verso 32 ao 42, um texto muito conhecido pelos irmãos, quando Jesus passa pelo Getsêmani. E eu quero primeiramente convidá-los a orar e a buscar a direção de Deus, a buscar discernimento vindo por meio do Santo Espírito do Senhor para as nossas vidas, para sermos conduzidos de graça em graça nesse tempo tão difícil, nesse tempo de muitas transformações e de muitas mudanças. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, agradecer porque o Senhor nos conduz conforme o teu querer e a tua soberana vontade. A tua palavra que ilumina as nossas mentes, os nossos corações, conforta, consola e direciona, nos ensina o caminho em que devemos andar. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, ao meditarmos nesse texto, que o Teu Santo Espírito nos conduza, nos fortaleça, nos traga, Senhor, refrigério, nos traga, Senhor, reconciliação, aquilo que precisa ser reconciliado diante do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Como eu falei para os irmãos, é um texto muito conhecido e nós vamos ler do verso 32 ao 42, que diz assim a palavra do Senhor. Marcos 14, de 32 a 42. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo é possível. Afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Um texto muito conhecido, e é um local muito conhecido por Jesus. Jesus frequentemente ia àquele local e levava os seus discípulos para orar, para buscar a vontade do Senhor, para buscar a direção de Deus. Getsêmani é um lugar onde Jesus provavelmente conhecia algum morador naquela região, que não é muito distante dos muros de Jerusalém. Se você for olhar na geografia bíblica, e eu tive o privilégio e a graça de Deus, isso foi uma graça que Deus me deu há muitos anos atrás, alguns anos atrás, de eu poder ir conhecer Israel. E fica um local muito distante, o Monte das Oliveiras, onde se localiza o Getsêmani, aos pés do Monte das Oliveiras. Provavelmente uns 2 quilômetros dos muros de Jerusalém, você se localiza nesse lugar. É um lugar onde Deus trabalhou para que a história do homem, a história da humanidade, no fato e no ato subsequente, que foi a sua crucificação, fosse mudado, para que nós pudéssemos ter a salvação em Cristo Jesus. Uma coisa que nós não podemos nos esquecer, que o cerne da doutrina cristã, o centro da doutrina cristã está focado na salvação por meio da morte e o sangue de Cristo, morte de cruz e o sangue de Cristo. O centro da nossa confissão de fé está focado na salvação, está focado nesse momento crucial que vai acontecer a posteriori do Getsêmani, que é a crucificação e o derramamento do sangue de Jesus Cristo por todos os nossos pecados. Nós temos que tomar cuidado, porque em muitos momentos nós focamos como alvo da nossa fé, da nossa vida cristã, nós focamos e damos um demasiado enfoque nos milagres de Jesus, nos atos que Jesus, ao longo do seu ministério, ao longo da sua caminhada com os discípulos, ele demonstrou a sua autoridade, ele sendo homem e ele sendo Deus, onde todo poder, toda autoridade estava sobre o teu nome e em tuas mãos no seu ministério. Nós não podemos nos esquecer aquilo que Paulo nos ensina em 1 Coríntios 2:2. Pois decidir nada saber entre você, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Então, o cerne da nossa fé está na crucificação e derramamento de sangue por todos os nossos pecados. Mas o que esse lugar, o Getsêmani, o que gira em torno do Getsêmani?
São os instantes da aceitação espontânea de Jesus Cristo em obedecer à vontade de Deus. Nós podemos assim dizer que é uma segunda tentação. Na primeira tentação, quando Satanás leva Jesus Cristo até o pináculo do templo e diz que daria todas as nações para que ele governasse, Jesus renunciou a esse governo sem Deus. Ele fez a vontade de Deus. E esse é um segundo momento no Getsemane, quando Jesus concorda em morrer por todos nós, com Deus. Então, são momentos cruciais, e no verso 32 diz assim, então foram para um lugar chamado Getsemane. Getsemane é um lagar de azeite, onde se prensa as azeitonas para que se possa produzir azeite. Como eu já falei, ele fica aos pés do Monte das Oliveiras. Um local e um lugar onde os discípulos costumavam estar ali com Jesus. Neste lugar, Jesus Cristo experimentou, talvez não, com certeza, as maiores e mais profundas agonias ou agonia que um ser humano já suportou. Este é um evento que inclui nesta semana, a Semana Santa, Domingo de Ramos, através da última ceia posteriori, após a última ceia, Jesus se desloca ao Getsemane, onde ele é preso e a posteriori ele é condenado e crucificado. Nós podemos constatar mais uma vez a sua humanidade neste momento. A humanidade de Cristo nesse momento tão crucial da história da humanidade, aonde Jesus está prestes a cumprir a palavra de Deus, a cumprir predito por todos os profetas, aonde por meio de um só o pecado entrou no mundo e por meio de um só ele seria retirado. Podemos constatar nesse local também a sua obediência, a obediência de Jesus a Deus, a sua submissão a Deus Pai quando ele ora. Lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 10, diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Lá em João, no capítulo 6, no verso 38, nos diz assim: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. É nesse lugar, é nesse momento que há uma grande luta entre a vontade do homem Jesus e a vontade de Deus a ser cumprida. Nas 3 orações do Getsemane nós podemos entender, nós podemos verificar que foi um tempo de angústia, mas a sua determinação de enfrentar o sofrimento, ela foi latente, ela foi evidente, ela foi eminente de fazer a vontade do Pai. No verso 33, nos diz assim a palavra de Deus: levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Jesus sempre teve algumas pessoas que caminhavam mais perto, discípulos que caminhavam bem mais próximos a ele. Neste caso, Pedro, Tiago e João. Lá em Marcos, no capítulo 5, 37, fica bem evidente: e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Em Marcos 9:2 também nós podemos constatar essa proximidade que Jesus tinha para com alguns discípulos. E isso é natural, isso mostra a humanidade de Cristo. Isso é natural também para as nossas vidas. Nós temos intimidades com alguns irmãos que têm maior proximidade, nós temos mais proximidades. Isso é natural no relacionamento familiar, de nós termos mais proximidades com uns, alguma parentela mais perto, caminhando de forma mais íntima, de forma mais consolidada ao longo do tempo. Como nós temos alguns que a gente ama do mesmo jeito, mas não caminha tão próximo por diversas circunstâncias. Jesus tinha essas mesmas necessidades, essas necessidades afetivas, essas necessidades emocionais de estar perto, de caminhar, de ter companheiros, de vivenciar esse companheirismo de ministério, de lutas. Mas aqui nós podemos perceber também que Jesus começa a ser tomado pelas aflições, a ficar angustiado pelo que viria a acontecer a posteriori. Jesus começa a se sentir isolado,
Os fatos que precedem a cruz os deixa em uma situação de muitas aflições. E nesse momento ele convoca esses discípulos para caminharem com ele. Mas ao longo do ministério de Jesus, ao longo da caminhada de Jesus, nós podemos perceber que muitas pessoas já o haviam abandonado. Lá em João, no capítulo 6, no verso 66, a palavra de Deus nos ensina que, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Os discípulos que o seguiam mais de perto também iriam abandoná-los. São momentos cruciais para a história da humanidade, são momentos cruciais para o cumprir da palavra de Deus, para o cumprir o propósito maior de Jesus ter se esvaziado de todo o seu poderio, de ser humilhado, de ter demonstrado a sua autoridade, o seu poder sobre todas as naturezas, a natureza humana, a natureza que toda criada, sobre todo o universo. Jesus naquele momento começa a ser aflito de forma intensa. Lá em Marcos 14:50, e não é diferente, então todos os abandonaram. Então Jesus começa a ser abandonado. Jesus levará sobre si todos os pecados da humanidade. Jesus levará sobre si tudo aquilo que nós já cometemos, que toda a humanidade já cometeu, todos aqueles que foram salvos antes da vinda de Cristo, todos esses pecados estavam sobre Jesus, iriam ser jogados, entre aspas, e iriam estar sobre Jesus naquele momento da crucificação. Ele sabia disso, ele tinha esse entendimento, e ele começa a ficar angustiado, agoniado. E ele pede, lá no verso 34, ele expressa: minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem. De acordo com Lucas, no capítulo 22, 44, o suor de Jesus era como gotas de sangue que caíam no chão. Neste momento a dor é muito forte, que se assemelha à sensação de morrer. E isso nós podemos ver que Jesus se torna o servo sofredor, como descrito nos Salmos. Lá no Salmos 55, no verso 4 e 5, diz: o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Salmos 42, no verso 5 e 11, por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele é o meu Salvador. Jesus está num momento crucial de caminhar em direção à cruz. Imagine só, irmãos, qual era o momento em que Jesus estava emocionalmente. Após celebrar uma ceia e indicar quem o iria trair, após apontar numa mesa, você imagina o clima que ficou entre os discípulos quando Jesus falou: nessa mesa tem um que irá me trair. E ele aponta, e Judas chega até ele e fala: Senhor, eu não te trairei. E ele fala: é você mesmo, Judas, que vai me trair. Imagina o clima, imagina a pressão emocional, a espera, a ansiedade para que aquele momento tão crucial viesse a acontecer. Mas era um momento de vitória. Era um momento que a vitória seria declarada nesse mundo quando Jesus morresse, fosse crucificado e vertido o seu sangue por todos os nossos pecados. A ira de condenação de toda a humanidade estava sobre os ombros de Jesus naquele momento. Toda a ira, tudo aquilo que Deus tinha contra o homem, seria descarregado em Jesus. E Jesus, sabendo disso, estava no verso 35, nós podemos ver, indo adiante, um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível,
fosse afastado dele àquela hora. Os judeus costumavam orar com as mãos e o rosto levantados para os céus. Mas nesse caso, Jesus cai sobre a terra com o seu rosto. Jesus se entrega em súplica à misericórdia de Deus, pois só Deus poderia passar aquele cálice para que não fosse cumprido. Mas Jesus se submete, e lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 15, nos fala assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba Pai. Quando Jesus, ele fala, quando Jesus está nesse momento crucial, prostrado, quando ele prostrou-se e ora, se possível. Jesus faz um pedido de forma condicional. Se possível, significa que Deus pode fazê-lo, caso seja a vontade de Deus. Mas é um cume, é um ápice. E a gente vê lá em Marcos 10, 38, 39, que diz: disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que eu estou pedindo, pois podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizado com o batismo com que eu estou sendo batizado? É o momento, esse cálice, a ira de Deus que virá sobre Jesus. É o cálice de sofrimento e morte. Jesus está receoso em relação a esse momento, em que levará todos os nossos pecados, como lá em 1 Pedro 2,24 nos ensina. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Jesus tomou o nosso lugar. Como condenados pelo pecado, fomos absolvidos da ira de Deus, porque Jesus tomou o nosso lugar. O maior desejo de Jesus é que a vontade de Deus seja feita a despeito do custo para si mesmo. Ele não olhou para ele naquele momento, na sua humanidade. Ele simplesmente abriu mão da sua vontade, mais uma vez, para que fosse cumprida a palavra e para que toda a ira de Deus se sobreviesse a ele. Confiantes, nós devemos colocar as nossas necessidades diante de Deus, na expectativa de que Ele agirá. Nós temos que ter a plena consciência de que a vontade de Deus tem que preceder a nossa vontade. Satanás, mais uma vez, tenta Jesus a fazer com que a sua vontade se coloque à frente da vontade de Deus Pai. Queridos, esse tempo difícil, esse tempo de muitas transformações que virão para o nosso bem, isso é importante, nós não podemos esquecê-las, mas é um tempo também de mudanças que serão difíceis para as nossas vidas, nas circunstâncias, mas o mais importante é fazermos a vontade de Deus, é estarmos aos pés de Jesus. E no verso 38, isso fica bem claro quando Jesus fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Os discípulos não conseguem vigiar. Esse vigiar é igual à vigilância espiritual. E provavelmente, quando Jesus está falando, é por volta da meia-noite. E com certeza o dia deveria ter sido muito tenso, com muitos bochichos, imagine, todos querendo prender Jesus, e Jesus já tendo declarado que o traidor iria entregá-lo aos líderes religiosos da época, e Jesus dá essa ordem: vigiem e orem. Vigilância porque para identificar a tentação. Irmãos, a oração tem muitas atribuições, muitas relevâncias,
e muitas importâncias nas nossas vidas, são importantes em diversas áreas das nossas vidas. Mas uma delas é que ela identifica a tentação. Por isso que nós devemos orar de forma incessante. Nesses tempos onde estamos aquartelados no lar, muito mais próximos dos nossos entes queridos, são momentos que nós podemos ser tentados a discussões, tentados a discórdias. Por isso que quando nós oramos para a vigilância, para identificar essa tentação. E essa oração de vigilância, essa oração de vigiar, essa oração para vigiarmos, para identificarmos as tentações, ela também pede força de Deus para vencer as provações. Acredito eu que ao longo da história do homem, nós já tivemos muitos momentos difíceis. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tantas outras epidemias, tantas outras lutas, discórdias, rumores de guerras, tantas coisas. Agora nós, como cristãos, nós temos como ser acolhidos. Nós temos como aonde buscar forças para vencer a provação, para vencer a tentação. E isso está no Senhor, quando nós submetemos a nossa vontade à vontade de Deus. Na realidade, os discípulos desejavam permanecer fiéis, mas não foram fracos. A natureza caída não tem forças para superar as tentações. Eu quero te dizer uma coisa que você não vai conseguir vencer e permanecer fiel simplesmente pela sua vontade espontânea, porque ainda habita em nós essa natureza caída. Nós só conseguiremos suportar essas tentações, só conseguiremos vigiar e orar pedindo forças a Deus para superarmos essas tentações, se isso for derramado como graça nas nossas vidas. Lá em Romanos 7,19 nos ensina: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Quantas vezes nós chateamos as pessoas, magoamos? Quantas palavras nesse tempo de quarentena, nesse tempo aquartelado no lar, de convivência, nós não proferimos palavras de forma que a nossa natureza decaída, maculada pelo pecado, se sobrepôs à vontade que Deus requer para as nossas vidas, nas nossas palavras, nas nossas ações. Nós não somos diferentes daqueles discípulos. Nós, em muitos momentos, somos tentados a ser fiéis em todas as áreas de nossas vidas. Nós, em muitos momentos, nós somos tentados a ser infiéis em muitas áreas da nossa vida em relação à vontade que Deus tem para nós. Nós precisamos lutar contra essa natureza decaída. E nós lutamos vigiando e orando. Esses discípulos agiram como nós e muitas das vezes agimos. Quando Jesus conclama a sua igreja para orar, quando Jesus, nesses momentos difíceis, chama a sua igreja para buscá-lo, chama a sua igreja para buscar a santidade, chama a tua igreja para vigiar em tempos difíceis, porque tempos piores virão, irmãos. A pandemia é um dos tempos, é um tempo difícil, mas outros tempos piores virão, porque a palavra de Deus vai se cumprir, e a palavra nos ensina que tempos difíceis, tempos de perseguição, tempos de falsos mestres, falsos profetas, falsos cristãos, estão por vir. Precisamos vigiar. O que temos feito nesse tempo em que estamos aquartelados em relação à exaustão mental, emocional, em que muitas das vezes nós não agradamos a Deus.
na realidade, as fraquezas do nosso ser é definido pela tendência a pecar. Nós precisamos buscar essa vontade do Senhor. Nós precisamos realizar essa vontade de Deus nas nossas vidas. E nós só conseguiremos se nós vigiarmos e orarmos. Vigiarmos para identificarmos as tentações. E orarmos para buscarmos forças em Deus para resistir à nossa natureza decaída e declarar a vontade de Deus nas nossas ações. É muito fácil nós orarmos e pedirmos para Deus transformar as nossas vidas, para Deus transformar a vida do nosso ente querido, para Deus transformar a vida das nossas esposas, para Deus transformar a vida do esposo, da esposa. É muito fácil. Agora, essa transformação passa primeiro pelas nossas vidas. Não só de palavras, mas em ações. Nós precisamos de ações. Nós precisamos desse realizar a vontade de Deus, não só de palavras, mas de forma concreta. E é nisso que nós, nesse tempo de pandemia, nós devemos buscar a vontade de Deus. Porque lá nesse texto, a vontade da carne tomou conta dos discípulos que adormeceram as 3 vezes. Nós temos que vigiar. Porque é tempo eu falo de preguiça espiritual para alguns, tempo de despertamento espiritual para outros. Tem muita gente pensando que tudo está indo bem, que tudo está caminhando bem, mas na realidade, no seu interior, sabe que não está nada bem. Lá no verso 42, Jesus fala: levante-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Para os discípulos, o tempo de dormir acabou. Eles iam ao encontro de Jesus e entrar no momento mais crucial da história. O tempo de vigiar acabou com Jesus. Os discípulos tinham esse privilégio, tiveram esse privilégio naquele momento. O Senhor de todas as coisas, detentor de todo o poder nos céus e na terra, está prestes a se tornar o servo sofredor, que por meio da sua morte substitutiva trará salvação divina para a humanidade. Esse tempo de pandemia, de quarentena, quando nós tratamos ao longo desse tema no mês de junho, tem muitas coisas para nos ensinar. Nós precisamos, como igreja, como cidadão dos céus, do céu, refletir em muitas coisas. Eu sei que você já tem pensado e a gente tem batido nessa tecla de reconciliar, de perdoar, de buscar mais intimidade com Deus. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Será que todas as orientações que a palavra de Deus e aquilo que nós refletimos aqui ao longo desse mês, desses meses de pandemia, você tem colocado em prática na sua vida? Porque uma coisa é você refletir, outra coisa é você refletir e praticar. Nós sabemos que é muito difícil, mas não é impossível. Porque o texto nos ensina as orientações que Jesus dá aos seus discípulos, e o enfoque aqui são os discípulos, para que eles vigiem e orem. Vigiem para identificar a tentação e orem para que Deus lhe dê forças para resistir à tentação. Por isso, no encerramento desse tema, eu gostaria muito que você não só refletisse, mas que você aplicasse essa reflexão na sua vida. Aquilo que precisa ser mudado. O tempo de dormir acabou. Em algum momento o tempo de quarentena vai acabar. E o tempo de reflexão de tantas questões nas nossas vidas pessoais, na nossa vida matrimonial, na nossa vida como filho, como pai, como avô,
Essas reflexões, esse pensar num mundo que seja muito mais efetivo, onde os cristãos possam ser muito mais relevantes, que você se torne isso, essas questões que você refletiu, que nós refletimos, em questões efetivas, práticas. Você se compadeceu daqueles que são necessitados, só no tempo de quarentena, não é só para o tempo de quarentena, é para toda a vida. Você perdoou muitas coisas que ficaram enraizadas no seu coração e que nesse tempo de quarentena, de pandemia na sua casa, você teve tempo para refletir, tempo para perdoar e pedir perdão. Isso não pode ser só nesse momento. Ele deve ser efetivo e prático durante toda a sua caminhada cristã. É o tempo que Deus nos concedeu. Não é tempo mais de dormirmos, como eu falei, mas tem muitos que ainda estão dormindo. Mas ainda há tempo para despertar, há tempo para vigiar e orar e buscar a direção de Deus e a vontade de Deus para a sua vida, para a sua família e para a sua casa. Para concluir, eu quero te dizer que muitos, nesse tempo de quarentena, entenderam que a vida não é só romantismo. Deus despertou muitos cristãos para entenderem que a vida da igreja, a vivência diária da igreja, a efetividade da igreja não é só de louvores, entoar louvores, estarmos reunidos num templo, mas ele vai muito além disso. A vida cristã não é romântica, como a nossa vida também não é só romantismo. Muitos tentam pintar essa vida só de romantismo, a vida cristã, só de vitórias, vitórias, vitórias e alegrias. Mas eu quero te dizer que uma grande parte, e na minha opinião, talvez possa ser diferente a sua, as nossas vidas são um vale de lágrimas, em que nós, na maior parte do tempo, choramos as nossas fraquezas, os nossos pecados. Choramos as circunstâncias extremamente difíceis que todos nós passamos. Esse tempo de pandemia também foi permitido por Deus, para nós entendermos que nós, como igreja, temos que fazer muito mais do que temos feito. Temos que nos preocupar muito mais do que tínhamos, como preocupações em relação ao reino de Deus. Quem foi Jesus na sua vida antes da pandemia? E quem é Jesus na sua vida durante a pandemia? E quem será Jesus na sua vida na pós-pandemia? Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Agora nós, com essa natureza decaída, precisamos ser os mesmos, ontem, hoje e sempre. As circunstâncias difíceis, elas não devem mudar as nossas atitudes e as nossas ações. As circunstâncias difíceis, elas são necessárias. Porque em momentos de dificuldades e provações, a oração nos proporciona de forma intensa a buscarmos a vontade de Deus. Mas nós não podemos nos esquecer que em meio a circunstâncias adversas, em meio a circunstâncias difíceis, quando nós oramos, a nossa oração traz a vontade de Deus, traz a presença de Deus em meio a circunstâncias difíceis. E quando nós temos Deus ao nosso lado, tudo vai bem. No encerramento desse tema, nós temos que buscar em oração e nos rendermos à vontade de Deus em todos os tempos.
não simplesmente de palavras, mas em muitas práticas daquilo que Deus requer como vontade para as nossas vidas. Você quer fazer a vontade de Deus? Perdoe. Você quer fazer a vontade de Deus? Ame o próximo como a si mesmo. Você quer fazer a vontade de Deus? Chore aos pés de Jesus todas as suas fraquezas, todos os seus pecados. Peça a Deus para que lhe dê forças para resistir em todas as tentações. Quer fazer a vontade de Deus? Seja o mesmo ontem, hoje e aquele pós-pandemia. Mas daquele que é transformado pelo Espírito Santo de Deus, aquele que é moldado como um vaso de barro nas mãos do Senhor. Renda-se a Deus, orando e fazendo a sua vontade, a vontade de Deus e não a sua, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos alerta que nós temos que estar sempre vigilantes e orando, porque quando estamos vigilantes, ó Senhor, nós identificamos, ó Senhor, as tentações que nos são postas em todos os dias das nossas vidas, Senhor. Quando nós oramos, nós recebemos do Senhor o discernimento, o entendimento, a sabedoria, Senhor, e a força necessária para resistirmos, ó Senhor, à nossa natureza decaída. Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos de tudo aquilo que nós temos feito que é contrário à Tua vontade. Pai, nos abençoe diante das circunstâncias adversas da vida, Senhor. Porque a vida não é um mar de rosas, como já diz o autor. Mas a vida é feita de momentos difíceis, momentos de muitas lágrimas, mas assim também com alguns momentos de alegrias. Mas quando nós estamos no Senhor, não há nada que impeça o teu agir, não há nada que impeça a alegria que só o Senhor concede aos nossos corações em meio às circunstâncias e situações difíceis. Por isso, continue a derramar da Tua graça e da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Continue a nos fortalecer para nós discernirmos qual é a Tua vontade para essa igreja pós-pandemia. Qual é a Tua vontade para a minha vida, para a vida dos meus irmãos pós-pandemia. Porque nós sabemos que muitos outros momentos difíceis nós enfrentaremos. Mas quando estamos debaixo da Tua vontade, Senhor, nada nos impede de resistirmos às tentações, nada impede, Senhor, de nós olharmos para um futuro com esperança, a esperança maior que é morarmos no céu juntamente contigo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Os confins da terra, Desde os confins da terra, do mais profundo mar, do mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações. dentro dos corações, Em
da terra, desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, por toda eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado, seja louvado, seja louvado, seja louvado. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.